Olá, aqui é o Guto mais uma vez, e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET Volume 2 do terceiro ano do ensino médio, semana 4. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. As atividades da semana 4 envolvem os assuntos que já foram estudados nas 3 primeiras semanas, as medidas de tendência central, média, mediana e moda. E são 5 questões do Enem abordando esses assuntos. Número 1, nós temos aqui uma questão do Enem do ano de 2014 e vamos ler a informação principal aqui que vai nos ajudar a saber o que fazer nessa questão. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas. Então a gente precisa descobrir qual é a numeração dos sapatos com mais defeitos e também qual é a cor mais defeituosa. Essa numeração de sapato com a respectiva cor não serão mais encomendados pelos donos da loja. Então vamos analisar a tabela. Essa tabela mostra que nesse estudo estatístico, quando todos os donos pegaram todos os sapatos com defeito de todas as numerações, a média dessa numeração foi de 36. A mediana foi de 37 e a moda, 38. E esse resultado da moda diz muita coisa para a gente, porque a moda é o elemento com maior frequência. Então isso significa que a numeração 38 foi a que teve o maior número de reclamações que foram ocasionadas pelo fato dos sapatos com essa numeração apresentarem defeitos. Então a gente já consegue eliminar 3 alternativas, alternativa B, alternativa C e alternativa E. Porque essas alternativas envolvem sapatos com numerações 36 e 37. Estão fora. Então a gente fica agora entre a alternativa A e entre a alternativa D. Agora então a gente vai precisar descobrir qual foi a cor mais defeituosa. E para isso a gente precisa voltar ali no texto da questão. Veja, a questão diz que os sapatos defeituosos da cor branca foram indicados pelo número 0 e os sapatos defeituosos da cor preta foram indicados pelo número 1. E diz também que foi feito um cálculo de média com esses zeros e uns e que o resultado foi de 0,45. Como que a gente interpreta esse número? A gente vai pensar um pouco sobre o cálculo que gerou esse resultado de 0,45. E nós vamos supor algumas situações. A primeira delas vai ser uma situação em que havia a mesma quantidade de sapatos brancos e pretos com defeito. Vamos pegar um número pequeno que aí vai facilitar os cálculos. Vamos supor que havia 2 sapatos pretos e 2 sapatos brancos com defeito. Quando a gente soma os uns dos pretos e os zeros dos brancos, e dividindo o resultado pelo total de sapatos, que nesse caso são 4, a média deu 0,5. Bem ali no meio de 0 a 1. Tranquilo. Agora a gente vai imaginar uma situação em que havia mais sapatos pretos do que sapatos brancos. Por exemplo, 3 sapatos pretos e 2 sapatos brancos. Como que vai ficar o cálculo da média? Somando os uns dos sapatos pretos e os zeros dos sapatos brancos, dividindo o total dessa soma por 5, que é a quantidade total de sapatos nessa situação, a gente encontra uma média de 0,6. Dá uma olhada, nesse caso, olha, 0,6 é um valor que está mais próximo de 1. E uma terceira suposição. Vamos imaginar agora uma situação em que havia mais sapatos brancos do que sapatos pretos. Por exemplo, 2 sapatos pretos e 3 sapatos brancos. Quando a gente soma, de novo, os uns dos sapatos pretos e os zeros dos sapatos brancos, e a gente divide isso por 5, que é a quantidade total de sapatos, nesse caso, a gente encontra uma média de 0,4. Veja que nesse caso, 0,4 é um valor que já está mais próximo do zero. Então, retomando, se há a mesma quantidade de sapatos pretos e brancos com defeito, nós somamos a mesma quantidade de zeros e a mesma quantidade de uns. Então a média vai ser 0,5, bem ali no meio de 0 a 1. Agora, se há mais sapatos pretos com defeito do que sapatos brancos com defeito, nós vamos somar mais valores iguais a 1 do que valores iguais a 0. Então o valor da média vai ficar mais próximo do 1, que é o número que indica os sapatos pretos. Agora, se há mais sapatos brancos com defeito do que sapatos pretos com defeito, nós vamos somar mais valores iguais a 0 do que valores iguais a 1. Então o valor da média vai ficar mais próximo do zero.
e 0 é o número que indica os sapatos brancos. Como a gente viu, 0,45 foi o valor da média na questão, e 0,45 está mais próximo do zero. Isso significa que havia mais sapatos brancos com defeito do que sapatos pretos com defeito. Então, no ofício encaminhado pela loja, havia a seguinte explicação: os sapatos da cor branca e de número 38 não vão ser mais encomendados. E isso corresponde à alternativa A. Número 2. Agora uma questão do Enem do ano de 2015. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. O eixo horizontal do gráfico, a gente pode ver aí, mostra as idades e o eixo vertical está mostrando a frequência de ocorrência, que é a quantidade de vezes que cada uma das idades apareceu. Pergunta: qual é a moda das idades em anos dos entrevistados? Olha, essa é uma questão para você ganhar tempo no Enem, porque a resposta já está no gráfico. Você bate o olho, tá? Marca a resposta. Mas aqui a gente vai analisar com mais cuidado, tá? Pelo gráfico, nós vemos que há 21 pessoas com 9 anos de idade. Essa idade de 9 anos, inclusive, foi a que mais apareceu. Portanto, ela é a moda. Nós também vemos que há 15 pessoas com 12 anos de idade e 12 pessoas com 18 anos de idade. Acho que não há dúvidas, né? A moda das idades, como já disse, é 9, porque essa foi a idade com maior frequência. Então a resposta correta é a letra A. Só um comentário. Tá vendo que a letra E mostra o número 21? A letra E é uma alternativa para pegar o distraído ou a distraída que pensa que o valor da frequência é que é a moda, e não a idade. Número 3, outra questão do Enem de 2015. E nessa questão a gente precisa descobrir qual é o carro mais econômico, porque esse vai ser o carro utilizado na viagem dos 5 amigos que aparecem na questão. E o carro mais econômico é aquele carro que apresentar a maior média de quilômetros por litro de combustível consumido. Aí, com os valores do desempenho de cada carro nos meses de setembro, de outubro e novembro, que aparecem aí na tabela, a gente pode calcular essa média. O primeiro passo, então, vai ser para cada carro somar os desempenhos mensais e depois disso a gente divide o resultado por 3, assim a gente calcula a média. Para o carro 1, essa soma foi de 24,5. Para o 2, de 23. Para o terceiro carro, 26. Para o quarto carro, 24,5. E para o carro 5, 24. Na verdade, assim, para o carro 5, como o desempenho foi o mesmo nesses 3 meses, de 8 km por litro, a gente nem precisa calcular a média vai ser 8 mesmo. Agora, o próximo passo seria calcular a média. Mas deixa eu te contar, a gente não precisa calcular a média, porque nós já temos as somas e todos os valores vão ser divididos por 3. Então, a maior soma, quando for dividida por 3, vai dar a maior média. Então, a resposta é a letra C, porque o carro 3 apresentou a maior soma, que foi de 26. Mas nós vamos calcular as médias porque a gente não está lá no dia do Enem correndo contra o tempo. Para o carro 1, a média foi de aproximadamente 8,2 km por litro. Para o carro 2, a média foi de aproximadamente 7,7 km por litro. Carro 3, média de aproximadamente 8,7 km por litro. Para o carro 4, a média foi a mesma do carro 1, de aproximadamente 8,2 km por litro. E para o carro 5 a gente já sabia que a média seria 8. Aí olha só, não falei? O carro com a maior média é o carro 3, então a alternativa correta é a letra C. Número 4. Agora uma questão do Enem do ano de 2019. Nessa questão a gente precisa descobrir a média diária de garrafas que estão fora da especificação, considerando um período de 60 dias. Então a única coisa que a gente precisa fazer é descobrir aí pela tabela o total de garrafas e dividir o resultado por 60, que é o total de dias no período considerado. A gente pode ver na tabela que houve 0 garrafas fora das especificações em 52 dias do período. Então, nesses 52 dias, 0 garrafas. A gente pode ver também que houve 1 garrafa fora das especificações por dia durante um período de 5 dias. Como é 1 garrafa por dia, houve então 5 garrafas com problemas nesse período. E a gente também pode ver que houve 2 garrafas fora das especificações por dia num período de 2 dias. Se são 2 garrafas por dia,
houve 4 garrafas ao todo com problemas. E a gente também pode ver que houve 3 garrafas fora das especificações em um dos dias desse período. São 3 garrafas em um só dia, então 3 garrafas ao todo com problemas. Aí, somando essas quantidades de garrafas, nós temos um total de 12 garrafas com problemas. Para calcular a média, a gente vai dividir o total de garrafas pelo total de dias do período que está sendo considerado. Ou seja, nós vamos dividir 12 por 60. E o resultado dessa divisão é 0,2, o que corresponde à alternativa B. Número 5. Uma questão do Enem de 2018. Nós precisamos descobrir o número de pontos que um estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado. Essa é uma questão que envolve o cálculo de média ponderada e isso está bem explícito na questão. Veja que ali, olha, tem uma menção dos pesos das avaliações, que são de 20%, 10%, 30% e 40%. Para fazer o cálculo com porcentagem, é melhor a gente fazer a transformação para a forma decimal. É só a gente dividir cada um desses valores que aparecem aí com porcentagem por 100. Aí a gente vai obter 0,2, 0,1, 0,3 e 0,4. Tranquilo demais. Agora a gente vai partir para o cálculo da média. Como é uma média ponderada, a gente vai pegar as notas que o estudante obteve em cada uma das avaliações, nós vamos multiplicar cada uma dessas notas pelo respectivo peso e o resultado nós vamos dividir pela soma dos pesos. Então vamos lá, olha só. A gente tem 0,2 multiplicado por 46, que é o produto do peso pela nota da primeira avaliação. Somando isso a 0,1 vezes 60, que é o produto do peso da segunda avaliação pela segunda nota, aí a gente tem isso somado a 0,3 vezes 50, que é o peso da terceira avaliação multiplicado pela respectiva nota, e aí nós somamos isso a 0,4 vezes x. A gente tem aí o peso da 4ª avaliação multiplicado pela respectiva nota, que é exatamente o que a gente quer descobrir. Por isso eu utilizei essa letra x. E aí a gente vai dividir isso pela soma dos pesos. Nesse caso, nem precisava dividir pela soma dos pesos. Mas isso é uma coincidência, porque a soma dos pesos aí vai dar 1. E dividir uma soma por 1 não muda o valor dessa soma. Agora veja só, a questão diz que a média mínima que o estudante precisa para ser aprovado é de 60 pontos. Então, se a média for 60, ele é aprovado. Então a gente iguala isso a 60 e agora é só resolver a equação. Quando a gente faz as multiplicações ali, olha, 0,2 vezes 46, 0,1 vezes 60, 0,3 vezes 50 e 0,4 vezes x, a gente obtém 9,2 mais 6 mais 15 mais 0,4x igual a 60. Como a gente dividiu por 1, não precisa escrever de novo o denominador 1 aí nessa divisão. Desenvolvendo mais esses cálculos, somando esses números, a gente tem 30,2 mais 0,4x igual a 60. Passamos aí o 30,2 para o segundo membro, ele vai subtraindo. Aí, finalmente, a gente chega a 0,4x igual a 29,8. O próximo passo é dividir os dois membros da igualdade por 0,4. Tem gente que não gosta de trabalhar com decimais, então você pode transformar aí o 0,4 em 4 décimos. Aí você trabalha com essa fração aí, isola o x e chega ao resultado, tá bom? Enfim, quando você fizer isso, seja dividindo por 0,4 os dois membros da igualdade, seja transformando 0,4 em uma fração e operando com essa fração, você tem que chegar nesse valor aqui de x igual a 74,5, que é o que está na alternativa C. Então, o estudante precisa tirar, no mínimo, 74,5 pontos na 4ª avaliação. Antes de concluir, eu quero te mostrar aqui essa parte da apostila do PET em que são apresentados alguns sites que foram consultados para a elaboração desse material. E eu chamo a atenção para esse último site, o site da Khan Academy. Se você ainda não conhece, assim, você precisa conhecer esse site urgentemente. Ele é o maior site para aprender matemática no mundo e é totalmente gratuito, cadastro super simples. Basta você colocar seu e-mail lá. Tem conteúdos lá que estão organizados para o Enem e você constrói a sua trilha de aprendizagem dentro da plataforma sozinho. E tem também um aplicativo que você pode baixar no seu celular, se você quiser, e você pode estudar pelo aplicativo também.
depois dá uma conferida. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades do PET Volume 2 do terceiro ano do ensino médio com as atividades da semana 4. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, só depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então quem é inscrito lá no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. E se você gostou desse vídeo, e também se quiser, claro, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!